Sempre deixando claro aqui que qualquer sintoma físico ele é multifatorial. Então, o que a gente aborda aqui é a parte emocional, a origem emocional do sintoma físico, tá? Então, aclarado isso, vamos primeiro entender o que é a escoliose. A escoliose é uma curvatura lateral da coluna vertebral, tá? Então, é como se a coluna ela começasse a entortar para o lado. Então, a origem disso, na maioria das vezes, é uma desvalorização em relação a pai e mãe, principalmente mãe muitas vezes, porque a criança é normalmente uma extensão da mãe. Então, do 0 aos 7 anos vai dizer respeito à mãe, e dos 7 aos 14 anos vai dizer respeito ao pai e à mãe. Então, é aquele conflito de que eu me sinto desvalorizado, eu não me sinto pertencente em relação às pessoas que eu tenho ao meu lado. De novo, é família. A sensação normalmente que pessoas com escoliose compactuam é a sensação de ser deixado de lado. Então, normalmente esse sintoma ele ocorre já quando crianças. E isso acontece porque normalmente essas crianças elas acabam tendo um atrito muito grande com o pai e com a mãe, principalmente com a mãe. Por quê? Porque essas crianças, principalmente do 0 aos 7 anos, do 0 aos 14 anos, elas acabam projetando muitas das necessidades não atendidas da mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes a mãe, ela teve, principalmente nas idades, quando a mãe era mais nova também, na sua infância, a mãe, ela tinha, por exemplo, dificuldades em dizer o que ela queria, em se expor de certa forma para os pais, porque os pais dessa mãe tinham um controle tão grande sobre ela que ela tinha dificuldade de se expressar, de colocar para fora o que ela queria, né? O que ela queria fazer. Então ela tinha nela um controle muito rígido, né? Nessa mãe. Então o que acontece? Essa mãe tem um filho, essa mãe tem uma filha. E essa filha, durante a infância, toda aquela dificuldade da mãe de colocar para fora, de expressar o que ela não conseguia expressar, aquela criança ela pega e ela vai fazer. Então ela vai atuar numa polaridade contrária ao que a mãe fez na infância dela. Então ela está expressando uma necessidade que a mãe não conseguiu atender na infância dela. Então o que acontece? A filha ela começa a expressar aquela polaridade contrária na infância dela. E isso acaba gerando um atrito muito grande com a mãe. Então, e a mãe, o que ela vai ter uma tendência muito grande a fazer? A mãe ela vai ter uma tendência muito grande a tentar controlar, a tentar dizer o que essa filha deveria estar fazendo. Então, ela vai controlar a todo custo essa filha e vai tentar mudar ela. Mas essa mãe ela não percebe que essa filha ela simplesmente está expressando o que essa mãe não conseguiu expressar. Então isso acaba gerando atritos muito grandes e acaba gerando essa escoliose, que seria uma desvalorização lateral. Então eu não me sinto valorizada pelas pessoas que eu tenho ao meu lado. Então isso é uma sensação da criança, porque ela não se sente atendida, não se sente ela não sente que tem uma atenção dos pais voltada a ela. Ela sente que existe um controle muito grande. Então, qual é que é a nossa percepção? A nossa percepção, quando
a gente tem escoliose, normalmente é que a gente está sendo golpeado por pessoas que estão ao nosso lado. Então, o que a coluna ela faz? A coluna ela começa a criar uma curvatura, que é para o quê? Para desviar desse golpe. Então, se eu estou com a sensação de que eu vou ser golpeado a qualquer momento por pessoas ao meu lado, a coluna vai se desviar. Então, isso acaba criando a escoliose, que é essa curvatura lateral na coluna vertebral. É muito importante que nem o pai e nem a mãe se culpem dentro desse caso que eu expliquei aqui, porque a gente tem que ter em mente que cada pai, cada mãe fez o máximo que poderia fazer dentro do que sabia fazer. E é muito importante também ter em mente que, de fato, se gera um atrito muito grande. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, como eu expliquei lá no início, tende a colocar para fora tudo que a mãe teve dificuldades de colocar para fora. Então acaba gerando um atrito muito grande entre mãe e filha. Só que esse atrito a gente precisa ter em mente que acaba sendo muito importante. Por quê? Porque a finalidade desse atrito é a cura. É simplesmente a mãe olhar para a filha e curar essa polaridade que ela não conseguiu expressar, e essa filha cure essa polaridade extrema que ela também não está conseguindo, que ela está expressando de forma muito exacerbada. Então, mãe e filha, mãe e filho estão passando por essa experiência para ter a oportunidade de curar essa experiência e equilibrar. Por quê? Porque essa experiência, em algum momento, foi ou muito exacerbada ou muito de menos, ou de mais ou de menos. Então, o objetivo aqui, com essa experiência, com esse conflito, é buscar o equilíbrio.